Nesse vídeo vou mostrar quem são os seres celestiais. Vamos para a leitura de Deuteronômio, capítulo 32, verso 8 e 9. Vamos para a leitura na Bíblia Nova Versão Internacional. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos, de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo preferido do Senhor é este povo, Jacó é a herança que lhe coube. Agora vamos para a Nova Bíblia Viva Português. Quando o Altíssimo distribuiu a terra entre as nações, quando separou os filhos dos homens, ele fixou as fronteiras de acordo com o número dos filhos de Israel. Sim, porque Jacó é a herança do Senhor. Agora vamos para a Bíblia Nova Almeida Atualizada. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou as fronteiras dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Agora vamos para a Bíblia Almeida século 21. Quando o Altíssimo dava às nações a sua herança, quando separava os filhos dos homens, estabeleceu o território de cada povo, conforme o número dos israelitas. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a sua herança. Agora vamos para a Bíblia versão fácil de ler. Prestem atenção. Nessa versão fala seres celestiais. Confira. Quando o Deus Altíssimo separou as nações, quando dividiu a raça humana, ele fixou as fronteiras dos povos, de acordo com o número dos seres celestiais, na Assembleia de Deus. Mas o povo de Israel é a propriedade do Senhor. Jacó é a sua herança. Até aqui vimos o Antigo Testamento, e fala que é apenas a nação de Israel que são os seres celestiais. Porém aconteceu que quando o nosso Senhor veio, uma parte da nação de Israel não acreditou nele, e rejeitou o nosso Senhor. Esses são os ramos que foram arrancados da oliveira. Por causa da rejeição dessa parte dos israelitas, Deus trouxe a salvação para os que não são judeus, para nós, que somos estrangeiros. E quando completar o número dos estrangeiros que vão aceitar o nosso Senhor pela graça, aquela parte que foi rejeitada será aceita novamente, e daí em diante vai haver uma justiça severa. Todos os corruptos e todos que praticam o mal será eliminado da face da terra indo para a cadeia, e acontecerá uma recriação onde reina a justiça e a paz. Confira em Romanos capítulo 11, versos 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 25. Vamos fazer a leitura na Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje. Agora eu pergunto, quando os judeus tropeçaram, será que eles caíram para nunca mais se levantarem? É claro que não. Mas, porque eles pecaram, a salvação veio para os não-judeus, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes deles. O pecado dos judeus trouxe grandes bênçãos para o mundo, e a sua pobreza espiritual trouxe ricas bênçãos para os não-judeus. Então, quando se completar o número de judeus que voltarão para Deus, as bênçãos serão muito maiores ainda. Porque, quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. O que acontecerá então quando eles forem aceitos? Os que estiverem mortos receberão a vida. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos. Não são vocês que sustentam a raiz, é a raiz que sustenta vocês. Porém vocês dirão, sim, mas os galhos foram quebrados, a fim de darem lugar para nós. Isso é verdade. Mas lembrem que eles foram quebrados porque não creram. No entanto, vocês continuam na oliveira porque creem, e não tenham orgulho disso. Pelo contrário, tenham medo. Se Deus não deixou de castigar os judeus, que são como galhos naturais, vocês acham que ele vai deixar de castigar vocês? Vejam como Deus é bom, e também é duro. Ele é duro para os que caíram e bom para vocês, se continuarem sempre confiando na bondade dele. Senão, vocês também serão cortados. E, se os judeus abandonarem a sua descrença, serão enxertados na oliveira cultivada, pois Deus pode enxertá-los de novo. Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta para que não pensem que são muito sábios. A verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número completo de não-judeus venha para Deus. Agora vamos para a Nova Bíblia Viva Português. Pergunto mais uma vez, será que isto significa que Deus rejeitou para sempre o seu povo? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, a salvação se tornou acessível aos gentios, para provocar ciúme em Israel. Agora,
Se o mundo inteiro ficou rico como resultado da oferta da salvação que Deus fez quando os judeus tropeçaram nela e a rejeitaram, imaginem que bênção maior ainda o mundo não desfrutará quando também os judeus se voltarem para Deus. Se a rejeição deles trouxe reconciliação com o resto do mundo, o que será a sua aceitação senão vida entre os mortos? É preciso, porém, que vocês tomem cuidado para não se vangloriarem por aí de terem sido postos no lugar dos ramos que foram cortados. Lembrem-se de que vocês só são importantes, porque agora são uma parte da árvore de Deus. Vocês são apenas o ramo, e não a raiz. Bem, dirão vocês, aqueles ramos foram cortados para que nós pudéssemos ser enxertados. Tomem cuidado. Lembrem-se de que aqueles ramos foram cortados por causa da sua incredulidade, e vocês estão ali pela fé. Não fiquem orgulhosos. Sejam humildes e temam, pois se Deus não poupou os ramos naturais, Ele tampouco poupará vocês. Observem como Deus é bondoso e severo ao mesmo tempo. Ele é severo com aqueles que desobedecem, mas bondoso com vocês, se continuarem a amá-lo e a confiar nele. Senão, vocês também serão cortados. Por outro lado, se eles deixarem a sua incredulidade para trás e se voltarem para Deus, Ele os enxertará na árvore outra vez. Quero que vocês, queridos irmãos, conheçam esta verdade que vem de Deus, para que não fiquem orgulhosos e comecem a se vangloriar. Sim, é bem verdade que os israelitas agora se puseram contra o evangelho em parte, porém isso vai durar somente até que o número completo de gentios venha a Cristo. Agora vamos para a Bíblia Sagrada, versão fácil de ler. Pergunto então, quando os judeus caíram, foram completamente destruídos pela queda? De maneira nenhuma. Pelo contrário, pelo seu pecado veio a salvação para os que não são judeus, a fim de que os que são judeus tenham inveja. O pecado dos judeus trouxe muitas bênçãos para o mundo, e o que os judeus perderam, trouxe muitas bênçãos para os que não são judeus. Assim, o mundo receberá ainda mais bênçãos, quando se completar o número de judeus, que deve voltar a Deus. A rejeição dos judeus por parte de Deus trouxe paz entre ele e o mundo. A sua aceitação, porém, vai trazer, sem dúvida, vida para os que estão mortos. Portanto, não despreze os galhos que foram cortados, pois você não tem razão para isso. Lembre-se de que não é você que dá vida para a raiz, mas é a raiz que dá vida para você. Agora você dirá: alguns galhos foram cortados para que eu pudesse ser enxertado na oliveira. Isso é verdade, mas esses galhos foram cortados porque não creram, e você só continua a ser parte da oliveira porque tem fé. Não se orgulhe, mas, pelo contrário, tema. Se Deus não perdoou os galhos naturais, também não vai perdoar você. Note como Deus é bondoso e ao mesmo tempo severo. Ele é severo para com aqueles que caíram, mas é bondoso para com você, se continuar a viver de acordo com a bondade dele. Se não for assim, você também será cortado. Se os judeus acreditarem em Deus, serão enxertados de novo, pois Deus é poderoso para os enxertar outra vez. Irmãos, para que não se julguem tão sábios, quero que compreendam esta verdade secreta que Deus revelou. Uma parte de Israel foi endurecida. Mas isso mudará quando o número completo daqueles que não são judeus vier a Deus. Agora vamos para a Bíblia livre para todos. Quer dizer que estou dizendo que eles tropeçaram, e que, assim, falharam completamente? De forma alguma. Mas, como consequência dos seus erros, a salvação veio para outras nações, para deixá-los com ciúmes. Agora, ainda que a falha deles tenha beneficiado o mundo, e a perda deles tenha trazido proveito para os não-judeus, como seria tão mais positivo se eles tivessem cumprido completamente o que deveria ser feito? Se a rejeição de Deus por eles torna o mundo amigo de Deus, então, a aceitação deles por parte de Deus seria como um morto voltando a viver. Então, vocês não deveriam desprezar os outros galhos. Se vocês forem tentados a se vangloriar, lembrem-se de que não são vocês que sustentam as raízes, mas as raízes que os sustentam. Vocês poderiam afirmar: os galhos foram quebrados e, por isso, eu pude ser enxertado. Está certo. Mas, eles foram quebrados porque não creram, e vocês permanecem ali, pois creem em Deus. Então, não se orgulhem tanto de si mesmos, e, sim, tenham respeito. Pois se Deus não poupou os galhos originais da oliveira, Ele também não os poupará. Vocês deveriam reconhecer tanto a bondade quanto a severidade de Deus. Ele é duro com aqueles que caíram,
mas é bondoso para vocês, desde que creiam em sua bondade. Caso contrário, vocês também serão cortados. Se eles não permanecerem na incredulidade, também poderão ser enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los novamente. Eu não quero que vocês, meus irmãos e minhas irmãs, percam esta verdade que antes estava oculta. Caso contrário, vocês poderiam se tornar arrogantes. Que o povo de Israel não ficará insensível para sempre, mas somente até que o processo da chegada dos não-judeus esteja completo. Aleluia! Se somos filhos de Deus, somos seres celestiais porque somos filhos da ressurreição. Vamos ver algumas partes do Novo Testamento que mencionam os verdadeiros filhos de Deus e filhos da ressurreição. Estou utilizando a Nova Bíblia Viva Português. Confira. Mateus 5, 9. Felizes aqueles que procuram promover a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Lucas 20, 36. E não morrerão nunca mais. Nesse aspecto, serão como os anjos, e serão filhos de Deus, porque são filhos da ressurreição. João 1, 12. Mas a todos que o receberam, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1, 13. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, como resultado do desejo humano, mas da vontade de Deus. João 11, 52. E não somente por aquela nação, mas por todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo, para reuni-los num povo. Romanos 8, 14. Porque todos que são dirigidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, 16. O próprio Espírito fala no íntimo dos nossos corações, dizendo-nos que somos realmente filhos de Deus. Romanos 8, 19. Toda a criação espera com expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Romanos 8, 21. Na esperança de que a própria criação seja libertada da escravidão da decadência em que se encontra, e participe da gloriosa liberdade que os filhos de Deus desfrutam. Romanos 9, 8. Isso significa que nem todos os filhos de Abraão são filhos de Deus, mas somente aqueles que creem na promessa de salvação que ele fez a Abraão. Romanos 12, 13. Quando os filhos de Deus estiverem em necessidade, sejam vocês os primeiros a ajudá-los, e criem o hábito de ser hospitaleiros. Gálatas 3, 26. Porque agora todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Efésios 3, 6. E este é o mistério, que os gentios terão total participação com os judeus em todas as riquezas herdadas pelos filhos de Deus. Ambos são convidados a pertencer à sua igreja e a participar de todas as promessas divinas de bênçãos poderosas, por meio de Cristo Jesus Cristo. Efésios 3, 18. E que vocês, junto com todos os filhos de Deus, possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Filipenses 2, 15. De modo que ninguém possa dizer nenhuma palavra de censura contra vocês. Vocês devem levar uma vida pura e imaculada como filhos de Deus num mundo em trevas, cheio de gente desonesta e obstinada. Brilhem entre eles como as estrelas do universo. Filipenses 3, 3. Porque não é a circuncisão que nos torna filhos de Deus. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito. Essa é a única circuncisão verdadeira. Nós nos gloriamos naquilo que Cristo Jesus fez por nós, e compreendemos que não temos confiança alguma na carne. 1 Pedro 4, 17. Porque a hora do julgamento chegou, e deve começar primeiro entre os próprios filhos de Deus. E se até mesmo nós, que somos salvos, devemos ser julgados, qual será o destino que aguarda aqueles que nunca obedeceram ao Evangelho de Deus? 1 João 3, 1. Vejam como é grande o amor do nosso Pai, pois ele permite sermos chamados filhos de Deus, o que realmente nós somos. Entretanto, visto que tanta gente não conhece a Deus, não compreende que somos seus filhos. 1 João 3, 2. Sim, queridos amigos, nós já somos filhos de Deus, e não podemos nem imaginar como vai ser mais tarde. Mas sabemos que quando ele vier seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele realmente é. 1 João 3, 10. Assim, agora podemos saber quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Todo aquele que não faz o que é certo e não ama seu irmão, mostra que não é filho de Deus. 1 João 4, 6. Mas nós somos filhos de Deus e, portanto, somente aqueles que conhecem a Deus nos ouvirão. Aqueles que não vêm de Deus não nos ouvem.
Esse é outro modo de reconhecer o espírito da verdade e o espírito do erro. 1 João 4, 7. Queridos amigos, amemo-nos uns aos outros, pois o amor provém de Deus, e aqueles que amam mostram que são filhos de Deus, e conhecem a Deus. 1 João 5, 1. Todos aqueles que creem que Jesus é o Cristo são filhos de Deus, e todos os que amam ao Pai, amam também os seus filhos. 1 João 5, 2. Portanto, você pode saber quanto ama os filhos de Deus pelo grau do seu amor, e da sua obediência a Deus. 1 João 5, 19. Nós sabemos que somos filhos de Deus, e que o mundo todo ao nosso redor está sob o poder e o domínio do maligno. 3 João 1, 11. Querido amigo, não deixe que este mau exemplo influencie você. Siga só o que é bom. Lembre-se que aqueles que fazem o bem provam que são filhos de Deus, e aqueles que continuam no mal provam que estão longe de Deus. Apocalipse 18, 20. Mas vocês, ó céus, alegrem-se com a condenação dela. E vocês, ó filhos de Deus, e profetas, e apóstolos, celebrem, porque finalmente Deus a julgou e condenou pelo que ela fez a vocês.